Irmãos e irmãs, e se eu te dissesse que tudo o que conhecemos do pós-Segunda Guerra poderia ter sido diferente? E se as bombas de Hiroshima e Nagasaki nunca tivessem sido jogadas? Hoje vamos explorar, passo a passo, os cenários possíveis, militares, políticos, sociais e humanos, dessa linha do tempo alternativa e o que isso significaria para o mundo que vivemos hoje. Fica comigo até o final, porque tem hipótese que vai explodir sua cabeça. Começando pelo imediato. Sem as bombas, o Japão não sofreria as duas explosões nucleares em agosto de 1945. O custo humano instantâneo, as centenas de milhares de mortos e feridos, não aconteceria dessa forma. Mas o fim da guerra não seria garantido imediatamente. O Japão, em meados de 1945, ainda mantinha grandes forças e uma liderança preparada para resistir até o fim. Os Estados Unidos planejavam uma invasão em larga escala chamada Operação Downfall, com duas fases, Olympic e Coronet. Estudos da época estimavam perdas americanas e japonesas potencialmente gigantescas, centenas de milhares de baixas dos aliados e milhões de vítimas japonesas em combates, bombardeios e fome. Sem Hiroshima e Nagasaki, a probabilidade de uma invasão terrestre aumenta muito. Outro fator essencial: a União Soviética. Em agosto de 1945, a URSS declarou guerra ao Japão e invadiu a Manchúria, esmagando o exército japonês na China continental. Se não houvesse a demonstração do poder nuclear americano, a entrada soviética poderia ter tido peso decisivo em forçar uma rendição. Ou, inversamente, poderia desencadear uma divisão do território japonês entre ocupantes, como aconteceu com a Alemanha. Imagine um Japão parcialmente ocupado por soviéticos no norte, talvez Hokkaido com influência comunista, e o sul sob controle americano. Uma guerra fria com o Japão dividido teria consequências em cadeia para a Ásia. Se os Uia optassem pela invasão em massa, as projeções mais realistas indicam um sofrimento humano colossal. Cidades teriam sido tomadas em combates casa a casa. A infraestrutura japonesa já exaurida colapsaria totalmente. Epidemias e fome se agravariam. Do ponto de vista moral, a América teria sofrido críticas internas e pressões diplomáticas por perdas massivas. Politicamente, um custo tão alto poderia ter mudado a opinião pública americana sobre intervenções futuras e sobre o uso de tecnologias de destruição em massa. Agora, pense no efeito tecnológico e estratégico. A utilização das bombas em 1945 teve efeitos duplos. Demonstrou o poder nuclear e criou a corrida para controlar essa tecnologia. Se não houvesse o uso real em Hiroshima e Nagasaki, ainda assim a corrida poderia ter acontecido. Os soviéticos testaram a bomba em 1949, e não é óbvio que a ausência de emprego bélico impediria a proliferação. Mas a diferença é sutil. Mostrar a bomba em ação acelerou certo temor e privações morais que moldaram tratados e a diplomacia nuclear. Sem esse choque inicial, talvez os acordos e a filosofia de dissuasão tivessem se desenvolvido de modo diferente, talvez mais tardio, talvez com menos pressa na criação de mecanismos de controle. E o Japão pós-guerra? Sem as duas bombas, o país poderia ter sofrido uma ocupação mais violenta e prolongada se a invasão terrestre tivesse ocorrido. A destruição urbana causada por bombardeios convencionais já era enorme. A reconstrução poderia ter sido ainda mais lenta. Politicamente, a transformação democrática promovida pelos ocupantes americanos poderia ter sido mais difícil de implementar perante uma resistência maior. Por outro lado, se a União Soviética tivesse maior influência no norte do Japão, a história política do arquipélago poderia lembrar mais a Coreia. Divisão, regimes opostos e tensões regionais por décadas. No plano global, sem aquele sinal inequívoco de a era nuclear chegou e pode ser usada, a Guerra Fria poderia ter tomado rumos diferentes. Uma corrida armamentista ainda provável, mas talvez com menos consenso sobre como gerenciar o risco. Sem o trauma imediato de Hiroshima e Nagasaki, a comunidade internacional talvez demorasse mais para amadurecer conceitos como controle de armas e convenções humanitárias que hoje influenciam o direito de guerra.
Ou, contrariamente, a escala de horror de uma invasão terrestre massiva poderia ter provocado um movimento pacifista e uma pressão por acordos internacionais ainda mais radicais. Difícil prever com certeza. Temos também o impacto moral e cultural. Hiroshima e Nagasaki se tornaram símbolos universais do horror nuclear. Memórias que alimentaram movimentos antinucleares, arte, literatura e reflexões filosóficas. Sem esses símbolos, o imaginário coletivo sobre armas nucleares seria diferente, talvez menos visceral, talvez mais confuso. Isso teria repercussões na arte, no cinema e na educação global sobre os perigos da guerra. Outra consequência: a política interna americana. O esforço de guerra e o custo humano de uma invasão poderiam ter mudado a política do pós-guerra. Menos celebração, mais ressentimento, maior pressão por assistência aos veteranos e por reformas. E a aliança entre EUA e Japão poderia ter demorado a se consolidar se o final da guerra fosse ainda mais traumático. Agora vamos jogar um cenário plausível e condensado. Sem bombas, a União Soviética avança na Manchúria e ocupa partes do norte do Japão. Os USSR, temendo uma ocupação comunista total, lançam a invasão terrestre. Os combates duram meses, talvez anos, com altíssimas baixas. O Japão eventualmente se rende, mas o sofrimento humano é massivo e o país fica dividido. A Guerra Fria na Ásia se intensifica. A Coreia e o Japão tornam-se zonas de fricção direta. E o mundo entra em uma corrida nuclear com menos consciência pública imediata do horror real de uma explosão atômica. Alternativamente, se a rendição viesse antes por pressões internas e soviéticas, o Japão evita uma invasão terrestre, mas fica com uma sombra soviética no norte, gerando uma divisão geopolítica asiática mais complexa. O que podemos tirar disso? Primeiro, não existe bom cenário fácil. Cada alternativa carrega perdas e realidades duras. Segundo, as bombas foram um divisor de águas que causou um horror específico, mas também moldou a política internacional de um jeito que reduziu, paradoxalmente, a probabilidade de conflitos terrestres massivos entre grandes potências por um tempo. Terceiro, imaginar esse de si nos ajuda a entender que decisões de guerra são escolhas entre males, e que por trás de cada estatística há vidas humanas que foram arrancadas ou condenadas. Para finalizar, fica a pergunta que ecoa até hoje: que preço é aceitável para acabar com uma guerra? E quem decide? Se as bombas não tivessem sido jogadas, o mundo seria mais justo? Mais pacífico? Ou apenas diferente, com outras tragédias que ninguém quer imaginar? Conta para mim nos comentários. Qual desses cenários você acha mais provável? Invasão terrestre catastrófica, divisão do Japão, ou rendição pressionada pela URSS sem grandes combates? Vamos debater com respeito, facta e empatia. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, compartilha e se inscreve. E se quiser, eu trago um episódio só sobre as estimativas de baixas da Operação Downfall e os relatos dos planejadores da época. Até a próxima!